Boa tarde, então, a todas e todos. Bem-vindos bem-vindas e bem-vindos ao segundo seminário do Núcleo de Pesquisas da ENSE. Hoje a gente tem o prazer de ter a apresentação de dois projetos que eu já vou falar daqui a pouco, porque eu vou começar contando um pouquinho, né, falando um pouquinho do perfil dos projetos da ENSE. Vou dividir a minha tela para isso. Vocês já estão vendo a minha tela? Então, falar um pouquinho do seminário, né? O objetivo do seminário é dar visibilidade aos trabalhos de pesquisa que são feitos na ENSE, normalmente coordenados por docentes da ENSE, com ou sem a participação de discentes e com ou sem a participação de outros profissionais. Podem ser pesquisadores, alguns pesquisadores do IBGE estão juntos, né, com professores e professoras nessa empreitada, e pode ser também com parceria externa, profissionais, professores, professoras e pesquisadores de outras universidades ou de outras instituições. Eu vou dar um pouco a visão geral. A gente fez uma coleta recentemente de informações sobre os projetos realizados por docentes da ENSE, e essa aqui é uma visão geral. Eu dei essa visão geral no seminário passado, que tem 2 semanas, e vou fazer essa visão geral. Esses seminários estão sendo gravados, então é bacana porque a abertura fica com essa ideia de como é que se configura a pesquisa e a extensão na ENSE, né, na Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, para quem é de fora e não está familiarizado com esse acronímio, né? Com essa abreviação. A coleta, a gente fez uma coleta retrospectiva, né? E de um período um pouco mais longo. A gente pretende fazer a coleta todo ano dos últimos 12 meses. Como esse é o primeiro catálogo de projetos que a gente está montando na ENSE, a gente fez uma coleta retrospectiva aos últimos 3 anos, incluindo também projetos que são anteriores a esses 3 anos, mas que ainda estejam ativos. Então, a gente tem projetos ativos de qualquer tempo e projetos iniciados, terminados ou não, nos últimos 3 anos. Isso deu para a gente um total de 59 projetos na instituição, sendo 17 projetos de iniciação científica com bolsa, 5 projetos de iniciação científica sem bolsa, que a gente chama de PPAG, né? O PIB, que é o projeto de iniciação científica com bolsa, PPAG é projeto de iniciação científica para alunos da graduação, né? Mas que não tem bolsa. Projetos de pesquisa regulares que não sejam nem PIBIC, nem PPAG, são 22 projetos. A gente tem 3 projetos de extensão, 7 projetos em colaboração com outras áreas do IBGE ou outras instituições e 5 projetos de livros. Então, essa é um pouco a configuração dos projetos no IBGE. A ideia é que esses seminários do núcleo possam dar visibilidade a esses projetos. A gente optou por não fazer um seminário com todas as pessoas, porque seria impossível, cada um ia falar 2 minutos e sair, e a gente acaba ficando com uma visão muito, muito pequena, muito curta dos projetos, né, se fizer muito rápido. E optou por fazer com alguma frequência, que ainda não está pré-definida, mas assim, talvez semestral, com 2, 3, 4 projetos. A gente já está fazendo, esse já é o segundo, a gente fez 1 a 2 semanas com 2 projetos, e hoje a gente vai fazer com mais 2 projetos e vai marcar outros webinários para apresentação desses projetos da ENSE. Hoje a gente vai falar de 2 projetos, um de PIBIC, né, de projeto de iniciação científica, e um que é de pesquisa regular, começando por esse de pesquisa regular, que é preferências reprodutivas, fecundidade não realizada e contradições na América Latina, que é da professora Angelita Carvalho, que está presente hoje, que vai fazer a apresentação, Ingrid Dias e Gabriela Bonifácio, e tem como discentes participantes Lívia Fernandes e Tiago Andrade. A professora Elizabeth, que também está presente, vai apresentar o projeto Estudo sobre o Uso de Big Data em Estatísticas Oficiais. Esse projeto foi realizado, a coordenação é da Beth comigo, né? André Diniz da Silva sou eu, nem me apresentei, desculpa. Com os seguintes discentes, os seguintes discentes: Antônia Xavier, Átila Coplin, Lucas Uchoa,
Os três são da graduação e Beatriz Menezes, Isis Oliveira, desculpa, Beatriz Menezes e Isis Oliveira são alunas da pós-graduação da ENSE. A Isis já defendeu a dissertação de mestrado, a Beatriz está preparando a sua dissertação de mestrado e também envolve o pesquisador Álvaro de Moraes Frota, que é um colega do IBGE. Então, quero agradecer a professora Angelita e a professora Elizabeth, que estão hoje aqui para apresentar os projetos. Vou passar a palavra, a professora, vou descompartilhar aqui, a professora Angelita vai falar aí entre 15 e 20 minutos, a professora Elizabeth também, ao mesmo tempo, e então a gente pode partir para perguntas, intervenções, colocações, como vocês preferirem participar, tá? Obrigada, Angelita, você tem aí o microfone. Tá ótimo, Andréia, obrigada. É um prazer estar aqui, né, nessa iniciativa do Núcleo. Parabenizo a Andréia por isso, porque é dar visibilidade ao que a gente vem fazendo, vem construindo. Então, acredito que todos teremos essa oportunidade de estar fazendo uma propaganda, né, um pouco do nosso projeto, para atrair também alunos e pesquisadores. Então, vou resumidamente aqui contar um pouco das atividades que têm sido desenvolvidas nesse projeto. Vou compartilhar aqui uma pequena apresentação que eu organizei. Já está indo. Aqui. Certo? Todo mundo vendo? Sim. Então tá ótimo. Vou contextualizar um pouco porque essa temática, né? É uma temática que eu já havia desenvolvido na minha tese de doutorado. Então, assim que eu terminei o doutorado em 2014, eu vim para a ENSE e a minha ideia era continuar pesquisando a temática que era envolvendo preferências reprodutivas. Então, eu submeti um primeiro projeto ao CNPq, que foi aprovado, esse Universal de 2019. Claro que houveram tentativas de não sucesso, até a gente aprender a fazer projeto, porque é um aprendizado isso, você submeter para editais, você vai aprendendo, né, a fazer isso. E depois eu consegui, com o mesmo projeto, uma bolsa de produtividade. Então, ele teve esses recursos, ele tem esse recurso, né, de financiamento. Na época, né, a primeira submissão, a gente tinha as pesquisadoras Ingrid Costa, que era uma pós-doutoranda da UFV, que é a Universidade Federal de Viçosa, a Gabriela Bonifácio, que era pós-doutoranda da ENSE, depois ela foi fazer pós-doutorado na UFRN. Eu tive a aluna de iniciação científica Lívia Fernandes, que hoje já é uma egressa da ENSE, e tive também um aluno de iniciação científica Tiago Andrade. Então, se eu for avaliar um pouco, eu acho que esse projeto ele já caminhou muito, então no momento ele está um pouco parado por falta de dados. E aí vocês vão entender um pouquinho, né, que dados é esses que eu usei e não temos mais como atualizar nesse momento os dados relativos a essa pesquisa, pelo menos para o Brasil. Então, eu vou tentar explicar um pouquinho, né, o que é esse termo preferências reprodutivas, né, que é algo, às vezes, novo para a maior parte das pessoas. A demografia está muito interessada no nível de fecundidade, né, a demografia está interessada em estimar quantos filhos as pessoas têm, em média, né, as mulheres têm na população, para ver o tamanho populacional, para fazer projeções. Mas antes de pensar especificamente, né, na fecundidade em si, é importante pensar o que vem antes de você realmente chegar a ter filhos, né? O que vem antes é o meu desejo, né? É um pouco a minha preferência por ter filhos ou não, né? E como isso é criado e como isso é medido. Então, esse termo, né, preferências reprodutivas, ele está ligado a uma dimensão mais subjetiva que é ter filhos, né? Do que é ter filhos, que seria esse termo de fecundidade. Essas medidas, elas têm sido utilizadas há muito tempo em países desenvolvidos, principalmente, para estimar, né, o quanto as pessoas desejam ter filhos numa população e avaliar até que ponto você consegue colocar em prática esse desejo, colocar de fato, implementar esse desejo, né, e se foi satisfatório ou não para as pessoas. Então, o que a gente percebe é que, às vezes, há uma lacuna entre o que você deseja e o que você realmente realiza, né? Seja para mais ou seja para menos. Então, que a gente teria aí um gap entre essas medidas, né? Em alguns países isso é mais comum, você ter mais filhos do que você realmente tem, e em outros países é mais comum você ultrapassar aquele número idealizado de filhos. E isso tem várias implicações para as políticas públicas.
para satisfação e para garantia dos direitos reprodutivos das pessoas, enfim. Esse tema, né, ele tem crescido, a importância dele devido a uma redução do número de filhos que as pessoas têm, né, e uma mudança muito lenta na quantidade de filhos que as pessoas desejam ter. Se eu fizer uma pergunta aqui sobre isso, né, qual é o número de filhos que você desejaria ter? E aí as pessoas vão possivelmente falar um número maior do que realmente tem. Ou pode ser que tenha alguém que tenha já extrapolado esse número, mas em média o que tem ocorrido com a redução do número de filhos é as pessoas terem intenções mais elevadas do que realmente conseguem concretizar. E saber, né, como isso se dá em países em desenvolvimento é algo que me instigou, né, a desenvolver esse projeto. Além disso, né, essa temática está dentro, né, do que a gente pensa sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque tem a ver com a questão dos direitos reprodutivos, né, de garantir, né, quanto tem, em quantos filhos e em qual momento as pessoas que gostariam de ter esses filhos para todos os indivíduos. Eu vou voltar nesse primeiro slide aqui só para mostrar um pouco as publicações que já foram feitas como resultado desse projeto, né? Foram vários trabalhos em eventos apresentados por mim, mas também pela Lívia na iniciação científica, e alguns artigos publicados em revistas da área, da América Latina, né, Brasil, e é um artigo que ainda está submetido em avaliação. Bom, então a gente tem uma preocupação, né, para estimar essa fecundidade discrepante, que ela pode ser negativa, né, no caso, com essa tendência de redução da fecundidade. Uma fecundidade discrepante é aquela que não é igual a que a pessoa gostaria de ter. Então, ela fica discrepante, ou seja, mais ou para menos. No meu caso, eu estou muito interessada na fecundidade negativa, que é aquele caso em que as pessoas têm menos do que gostariam de ter. Ou também o termo que a gente usa para isso é a fecundidade não realizada, que seria exatamente esse ato entre o número de filhos que eu desejo, né, e o número de filhos que eu consigo alcançar, sendo que eu não consegui alcançar aquele número que eu falei que eu desejaria. Porque a gente não muda tão rapidamente os nossos desejos por filhos, porque isso é construído ao longo de uma história de vivências, né, familiar, social, e isso não muda tão rápido. Já o número de filhos que as pessoas realmente têm, isso muda mais rápido, porque muitas vezes é influenciado por questões econômicas, pela falta de parceiros, enfim, por questões que podem ser mudadas de uma forma mais rápida do que esse desejo, essa formação da intenção reprodutiva. Então, entender por que as pessoas não realizam a sua fecundidade é importante, né? Por que há esse gap é um tema relevante. Como eu já disse, na América Latina a gente tinha poucos estudos a respeito disso, por uma falta de dados, por acharmos que aqui as pessoas sempre tinham mais do que realmente gostariam, por ser mais comum esse fenômeno das pessoas não terem acesso ao planejamento familiar. E aí poucos estudos eram desenvolvidos nessa temática para esses países, né? Para a OECD já tem muitos estudos, e aí a ideia era reaplicar os indicadores estimados lá para a América Latina. Angelita, então, o objetivo... Desculpa, esse som de fundo é aí com você? O carro de ovos resolveu passar bem agora. Não tem problema. Se não fosse seu, eu ia pedir para as pessoas verificarem. Então, ele desligou, ele está ficando mais distante agora, mas ele resolveu passar agora. Está vendendo ovos. Então, o objetivo geral era compreender as preferências reprodutivas na América Latina, mensurando aí 2 indicadores distintos, e pensar um pouco nas contradições que as pessoas fazem ao falar sobre esse assunto. Porque perguntar para vocês qual é o número de filhos que vocês gostariam de ter, pode ter várias declarações errôneas, não podem entender direito essa pergunta, e isso já foi demonstrado em países desenvolvidos. Então, eu queria um pouco estimar esse mismatch, que seria essa contradição nas respostas das mulheres a essas perguntas. Os indicadores de fecundidade discrepante, eles tinham 2 propostas, né, para eu medir qual é o percentual de mulheres, né, na América Latina, nesses países, que tem menos filhos do que gostariam. Tem 2 formas de fazer isso. Primeiro, que eu foquei no grupo de mulheres de 44 a 48 anos, que eram mulheres já no final do seu período reprodutivo, que possivelmente já não alcançariam essa fecundidade que gostariam de ter, porque já estavam mais velhas, a fertilidade é menor e já tinham fechado um pouco o período reprodutivo. Então, eu selecionei um grupo pequeno de mulheres. E o indicador 1
era uma comparação de duas perguntas que tem em algumas bases de dados sobre esse tema, que é: se você pudesse voltar ao tempo em que você não teve filhos, né, ou seja, se colocar num momento, né, diferente do de hoje, lá atrás, e pudesse escolher exatamente o número de filhos que você gostaria de ter, quantos seriam esses? Né? Quanto seria esse número de filhos? A gente pergunta isso para a mulher e olha qual é o número de filhos que ela tem. Então, se eu comparo essas duas perguntas, eu vou conseguir ver qual é o percentual de mulheres que gostariam de ter 3 e tiveram 2, 1, 0, ou o contrário, né? Pessoas que declararam que gostariam de ter 2 e tinham 3, 4, e aí eu consigo estimar essa fecundidade não realizada, porque, né, por mais ou por menos. O indicador 2 que eles sugeriram no estudo era perguntar para as mulheres, né, que já estão no final da vida reprodutiva, se, né, utilizar essa pergunta que também tem: você gostaria de ter mais ou outro filho, ou prefere não ter mais filhos? Uma mulher que está no final da vida reprodutiva e fala que ela prefere ter mais filhos, então essa mulher ela seria classificada como aquela que tem uma fecundidade não realizada, porque possivelmente ela não vai conseguir mais realizar, né, essa preferência de ter outro filho. Então ela ficaria com menos do que gostaria. E exatamente, né, estimando esses indicadores que eu cheguei, né, às conclusões desse estudo. Isso é um dos objetivos que a gente construiu, e o outro objetivo era pensar nos erros que existem quando as mulheres falam sobre esse tema. Então, as perguntas, como eu falei, né, era sobre o ideal de filhos, quantos filhos você gostaria de ter. Se uma mulher responde que ela gostaria de ter mais do que o número de filhos que ela realmente tem, ela tem uma discrepância negativa. Se ela responde que tem exatamente, né, o número de filhos sobreviventes com o ideal que ela gostaria de ter, ela está sem discrepância. E uma mulher que tem um ideal menor do que o número de filhos sobreviventes, ela tem uma discrepância positiva, ou seja, ela teve mais. Quando eu chego para essa mulher e pergunto se ela deseja mais filhos, essa que tem menos do que gostaria, ela deveria ter respondido para mim sim, que ela gostaria de ter filhos naquele momento. Por quê? Porque ela é uma mulher que ainda não atingiu a sua fecundidade desejada. Só que eu vejo nas minhas bases de dados que ela responde não, que tem uma parte das mulheres que, mesmo tendo menos filhos do que gostaria, quando eu pergunto se ela quer ter filho, ela fala que não. É uma inconsistência. Ela não deveria me responder isso. O esperado dela é que ela gostaria de ter filhos para atingir aquele número ideal. Então, isso é um mismatch 1. Para aquela que tem igual, ou seja, ela estaria satisfeita. Quando eu pergunto para ela se ela deseja ter mais filhos, ela me responde sim, eu quero ter. Gente, é outra inconsistência. Essa mulher, ela deveria ter me respondido que ela não gostaria de ter mais filhos porque ela já atingiu a sua fecundidade ideal. Esse é um mismatch 2, quando ela responde sim, sendo que lá atrás ela foi classificada como sem discrepância. E quando eu tenho o grupo, né, das mulheres que já tiveram mais filhos do que gostariam, quando eu for perguntar para ela se ela deseja ter mais filhos no futuro, ela vai me dar a resposta esperada é: não, não quero mais, já tenho mais do que eu gostaria. Só que uma parte das mulheres falam que gostaria de ter sim, e aí é um mismatch 3. Se eu continuo, né, fazendo perguntas para essas mulheres, no caso daquela primeira que tem menos, e ela fala para mim que ela sim, eu quero ter um filho naquele momento, e aí eu questiono para ela se ela usa contracepção, e ela responde que usa, não faz sentido de novo, porque se ela tem menos filhos do que gostaria, não quer ter um filho naquele momento, ou seja, não quer esperar nada, e ela está usando contracepção, poxa, tem alguma inconsistência nessa resposta. Ela deveria falar para mim que não, né? Então, esse seria o mismatch 4. Então, foram calculados, né, 4 tipos diferentes de problemas ou de mismatch, que a gente é o termo em inglês, dessas contradições que existem quando as mulheres são questionadas, né, sobre essas suas preferências reprodutivas e sua forma de colocar isso em prática, que no caso é a utilização de contracepção. Nos outros casos, ou a mulher é classificada como sem mismatch, ou a gente chama aqui que seria um grupo que não gostaria de ter mais filhos. Quando eu pergunto, né, se ela utiliza contracepção, ela fala para mim que não usa. Essa mulher, ela deveria estar usando. E se possivelmente ela não usa, porque ela tem uma demanda para o uso de contracepção, ela tem uma necessidade que não está sendo satisfeita
de contracepção, que também é um grupo importante de ser estudado, é um grupo que precisa de acesso a políticas de planejamento, mas que não foi meu objeto de estudo. Os dados que eu usei, como eu disse, são pesquisas que são realizadas normalmente com mulheres de 15 a 49 anos, que são as chamadas DHS, que é a Demographic and Health Surveys, também as MICs, que essa é feita por vários órgãos internacionais, tem um site específico dessa pesquisa, a MICS, que é uma pesquisa feita pelo Unicef, a RHS, que também é feita por órgãos internacionais de pesquisa, e algumas pesquisas nacionais, né, como no caso do Brasil, que já são realizadas pelos Ministérios da Saúde, pelos órgãos de estatísticas internos. Eu utilizei alguns dados da Divisão de População das Nações Unidas para fazer algumas relações entre, por exemplo, o índice de desigualdade de gênero e algumas outras variáveis que eu queria relacionar esses indicadores com essas variáveis. Os países, eu foquei na América Latina, mas com exceto de Chile, porque o Chile não tinha dados disponíveis online, e também Uruguai e Venezuela, tinham somente dados de mix. E a mix, infelizmente, ela não me permite calcular as contradições, porque ela falta uma pergunta importante, que é sobre quantos filhos você gostaria de ter. Então, eu acabei incluindo na América Latina, né, países que não são latino-americanos, que é o caso de Belize, Guatemala e Suriname, para fechar um pacote, então, de 20 países. Mas que fazem parte da... Né, regionalmente, né, a gente está muito próximo desses países. Então, esses aqui são os países, o tipo de pesquisa que foi usada, o ano da pesquisa que eu utilizei na época o mais recente, e os indicadores que dariam para calcular, e aqui o número de mulheres que ficou na amostra depois de excluir, né, aquelas que não tinham a idade foco e também que não tinham respostas adequadas, né, no caso, missing. Aqui o resultado dos indicadores, o que esse gráfico mostra? Aqui na América Latina, eu agrupei os países, né? O indicador 1, que é aquele relacionado justamente na comparação entre o número de filhos ideal e o número de filhos tidos, que a América Latina tem aqui, né, uma distribuição que gira em torno de 30%, ou seja, 30% das mulheres na América Latina declaram ter menos filhos do que gostariam de ter, se eu for olhar o indicador 1. Se eu olho o indicador 2, esse percentual ele fica muito mais reduzido. A gente tem aqui uma distribuição muito mais concentrada e mais reduzida no percentual de mulheres que têm uma fecundidade não realizada. Por quê? Porque eles medem coisas distintas, apesar de a gente estar falando do mesmo fenômeno, né? Eles captam de forma diferente esse fenômeno. Parece que o indicador 1, ele capta de forma talvez mais consistente o fenômeno do que o indicador 2. Os países que tiveram maior fecundidade não realizada: República Dominicana, Paraguai, Guiana, e o Brasil é o quarto país com mais de 35% das mulheres indicando, né, que tinham menos filhos do que gostariam de ter. Aqui é a distribuição pelo indicador 2, e aí você consegue ver que não bate muito bem, né? Quem tem maior em um não é necessariamente o que tem maior no outro. Aqui já ficou Colômbia, Paraguai, Cuba, Honduras, e o Brasil aqui foi só o 6º país. Então, tem percentuais muito menores, né? E aqui, então, mostrando que realmente não tem relação muito adequada entre os dois indicadores. Isso aqui é diferente do encontrado em países desenvolvidos e que normalmente há uma relação linear, onde é maior em um, o outro também é maior. Aqui a gente não encontrou esse padrão, o que não é muito esperado. Aqui a relação com taxas de fecundidade, isso sim é um pouco esperado, que é, né, onde você tem taxas de fecundidade menores, você tem maior percentual de mulheres que têm menos filhos do que gostariam. Isso ocorre com o indicador 1, mas não se vê isso no indicador 2, o que é um pouco estranho, mas também a relação é muito fraca entre eles, né? Com relação ao índice de gênero, que eu falei para vocês, aqui é um comportamento que se espera, que é, né, quanto menor, maior, né, a desigualdade de gênero, você tem maior percentual de fecundidade discrepante, então é algo que a gente espera, e isso ocorreu com os dois indicadores. E aqui com o indicador 1 tem até uma relação forte, né? Quanto maior a desigualdade, maior esse percentual de fecundidade discrepante.
Aqui a gente tem os dados sobre os mismatches, né? Como que tá? Será que as respostas, então, das mulheres na América Latina são de boa qualidade? Elas erram muito? Elas cometem essas contradições com frequência? O que é interessante notar é que para a América Latina como um todo, né, você tem aqui menos de 11% de erro. Então, assim, se eu for pensar nas respostas, né, quase 90% das respostas não tem contradição. Né? As mulheres sabem o que estão respondendo ou entendem bem as perguntas. E qual das contradições é a mais comum de se ocorrer? É a contradição 1, que é aquela contradição que a mulher tem menos do que gostaria, e quando eu pergunto se ela quer ter filhos, ela fala que não. Isso é interessante pensar, né? Por que essa é a contradição que mais ocorre? Porque possivelmente esse número ideal que essa mulher falou, ele está sobreestimado, ela está falando de um contexto muito hipotético, ela está falando de um contexto que às vezes é o que ela deseja para a sociedade, não para ela mesma. Então, tem vários estudos mostrando porque normalmente essa é a contradição mais comum. E o país que normalmente, né, a contradição foi maior desse tipo de contradição foi o Uruguai, seguido da Guiana. Os outros mismatches são pequenos em relação, né, ao total, né, o total de 100 mismatch aqui também foi alto, né? Dentro desse quadro que comete mismatch, é um total não alto, é maior do que o total 100 mismatch. De contradição, que é um indicador que eu falei que é importante, né? A Bolívia, por exemplo, tem um alto número de mulheres que possivelmente gostariam de utilizar algum método contraceptivo e não utilizam, que é essa demanda por contracepção, e é bastante relevante, né? Isso acaba sendo maior do que o próprio erro em si nessas respostas, que é uma questão muito importante para as políticas públicas. Aqui, para mostrar que essa contradição ela ocorre diferentemente entre os grupos etários, né? Então, se a gente for observar, o mismatch ele tem uma distribuição que segue um pouco o padrão da fecundidade, onde as mulheres têm mais fecundidade, normalmente esses mismatches ocorrem maior, mas o mismatch 1 ele tem uma distribuição maior entre as mulheres mais velhas, que é justamente aquela mulher que não atingiu a fecundidade, mas que ela também não tem mais tempo para ter aquele filho, porque ela já está no final da vida reprodutiva e possivelmente quando eu pergunto, você vai ter mais filhos? Ela fala, não, eu não vou ter mais filhos porque ela já racionalizou, né, que é o efeito de racionalização. Então, para fechar um pouco, não ocupar tanto tempo, né, as principais conclusões desse trabalho até o momento, porque a gente pretende continuar isso atualizando os dados assim que a PNDS, né, de 2023 for divulgada, é que o fenômeno da fecundidade discrepante, ou seja, essa fecundidade não realizada, né, ela tem sido elevada nos países latino-americanos e que ela coexiste, né, também com a fecundidade, que é a fecundidade discrepante positiva, ou seja, ao mesmo tempo as mulheres têm mais filhos do que gostariam. E é justamente essa coexistência desses diferentes fenômenos opostos que dificulta até mesmo você pensar políticas públicas, né? Porque não é tão trivial você pensar o que ofertar para as mulheres, para que elas consigam atingir o número de filhos que elas gostariam de ter. A fecundidade discrepante, né, negativa, ela é sempre maior quando você está utilizando esse primeiro indicador, né? Isso mostra, né, que o fenômeno da fecundidade discrepante ele é diferente quando você está olhando para as perguntas que são feitas nessas pesquisas. E é importante pensar qual pergunta capta melhor essa informação. Então, que o indicador variou de 20% a 40%, né? O indicador 1 e o outro já não ultrapassou 12%. Então, realmente, um capta muito mais, o outro capta bem pouquinho. E a ocorrência das contradições, né, se eu for olhar o conjunto de países, ela é baixa na América Latina, não chega a 11%. Então, quer dizer que eu confio nas respostas que as mulheres dão sobre esse tema, mas que essas contradições têm a ver possivelmente com a não estaticidade das minhas preferências. Quando eu sou jovem, eu tenho o número de filhos que eu desejo, né? Quando eu estou mais na vida reprodutiva, em alguma união, eu posso mudar. E quando eu estou mais velha, eu ainda mudo de novo. Então, isso é porque as preferências, elas mudam ao longo do tempo. E o ideal seria eu captar isso por meio de uma pesquisa longitudinal. Mas a gente não tem. O mismatch 1 é sempre aquele que
tem maior predomínio, né? E possivelmente, né, dizer que você tem menos filhos e não ter vontade de ter mais, isso não é tão ruim do que você dizer, eu tenho filhos a mais do que eu gostaria de ter e eu continuo querendo ter mais filhos. Isso acarreta muito mais consequências para a vida da mulher do que a primeira contradição, que é você não tem ainda o suficiente, mas eu não quero ter mais. Agora, a segunda, você já tem filhos a mais. Se você falar que você quer continuar tendo filhos extras, isso traz consequências muito graves, né, para a vida dessa mulher, dessa família. Então, as mulheres, quando elas fazem esse cálculo, elas erram muito menos quando elas estão nesse segundo grupo. Possivelmente isso explica um pouco porque o mismatch 1, essa contradição, ela é mais comum. É uma complexidade enorme esses temas, eu estou minimizando muito aqui, eu já estou fechando, viu, Andréia? Desculpa, porque já são. Você já fechando, exato, aqui é isso, era o meu último slide mesmo. Então, o que eu quero, né, pensando nesse projeto, é que tenhamos dados mais recentes, a gente tem dados muito defasados. Para o Brasil, a última PNDES foi de 2006, então eu tenho muitos anos que eu não tenho dados sobre esse tema, eu estou à espera dos dados de 2023. É isso. Obrigada, gente, estou à disposição para responder qualquer dúvida. Obrigada, Angelita, super, super gostosa, super boa apresentação, dá mesmo vontade de ficar falando, né, e dá mesmo vontade... O nosso tema, a gente é apaixonado por ele, né, então eu quero ficar falando horrores. E são muitos anos de pesquisa, de investimento, então, assim, eu imagino que você tem muita, muita história para contar. Eu vou passar para a Beth, porque já são 2h40, e a Beth vai ficar apertadinha para falar nos 20 minutos, que seria o tempo mesmo, e aí, se sobrar algum tempo, a gente abre para pergunta no final. Beth, aproveita, você tem aí o microfone. Obrigada, Andréia. Eu acho que a minha apresentação vai ser razoavelmente rápida, né? Planejei para ser assim, vamos ver. Uhum. Bom, deixa eu só... Não, aí, compartilhar. Estão vendo a minha tela? Tá tudo certinho? Sim. Boa tarde. Eu vou apresentar o estudo sobre o uso de Big Data na produção de estatística pública. Esse projeto, ele foi submetido ao programa de bolsas de iniciação científica, né, no período de 2021, 2022. Ele foi aprovado, é um projeto concluído, né, financiado pela CAPES, que foi orientado pela Andréia, né, que está coordenando aqui o seminário de hoje, e por mim. Ele envolveu 2 bolsistas da graduação da ENSE, mas foi um projeto que empolgou tanta gente que a gente começou a receber alunos voluntários, né? Então, nós tivemos 3 alunos voluntários, uma da graduação, na verdade, 3 alunas, uma da graduação e 2 da pós-graduação, um pesquisador do IBGE e um colaborador externo, ex-aluno da ENSE. No final, eu vou mostrar o nome de todo mundo. Apresento. Peraí, travou aqui, não sei. Oi. Qual é o contexto, né, desse projeto? Aqui, principalmente a gente que está em instituição de pesquisa, né, tem mesmo alunos já devem ter percebido isso, né, que a gente está vivendo um momento de cada vez menos recursos para a produção de estatísticas públicas, né, o caso do censo é amplamente conhecido. A gente sabe que a gente vive uma situação bastante complicada em relação a essas questões, mas, em compensação, a demanda, né, por mais estatísticas, por melhores estatísticas, ela só cresce, né? Então, a gente tem que aprender a se virar um pouco, né? E os institutos de estatística, eles têm investido cada vez mais em fontes de dados alternativas, como é o caso de Big Data. Principalmente com os objetivos do desenvolvimento sustentável, vários países têm tentado utilizar essa fonte de dados para produzir indicadores, né, para acompanhar as metas do ODS. Mas, embora seja uma fonte muito promissora, né, as pessoas têm muita expectativa em relação ao uso de Big Data,
é uma fonte que vem acompanhada de algumas limitações e a gente tem que estar ciente, tem que observar essas limitações, porque é claro que se a gente quer utilizar esses dados na produção de estatística pública, a gente precisa que esses dados sejam representativos da população de interesse, a gente precisa de métodos estatísticos confiáveis e precisos para estimar as quantidades que a gente quer, a gente precisa de ferramentas de análise, né, que permitam reduzir os vieses. A gente precisa de profissionais qualificados, de uma infraestrutura computacional adequada e de legislação que facilite o acesso aos dados. É claro que, infelizmente, a gente ainda precisa avançar muito nisso, a gente não tem tudo isso, senão, né, se tivesse, a gente estaria num outro patamar, mas esse Big Data envolve discutir ainda muitas dessas questões e avançar cada vez mais para que essas fontes possam ser utilizadas na produção de estatística com segurança. Nesse contexto, para apoiar, né, os Institutos Nacionais de Estatística no uso de Big Data, a ONU criou 4 hubs regionais, um no Brasil, na China, Emirados Árabes e Ruanda. Né, o hub regional da ONU para Big Data no Brasil, ele fica sediado na ENSE, né, e ele atende a América Latina e o Caribe. E ele desenvolve diversas ações para promover capacitação e fomentar o interesse de jovens estatísticos sobre o uso de Big Data, apoiar o compartilhamento de experiências e conhecimentos, fortalecer laços e promover a cooperação na região. Então, esse projeto que eu estou apresentando, né, ele foi desenvolvido como parte das atividades do Hub e cumpre bem essas ações aqui, né, que eu mencionei anteriormente, promover a capacitação e fomentar o interesse de jovens estatísticos, tanto que nós tivemos 3 voluntárias, né, como eu já mencionei, né, apoiar o compartilhamento de experiências, vocês vão ver aqui a partir dos objetivos e resultados, né, como a gente criou uma base de metadados, exatamente com essa ideia de compartilhar o conhecimento. E o que foi esse projeto? Na verdade, nós fizemos uma pesquisa bibliográfica e essa pesquisa tinha 2 objetivos. O primeiro objetivo, mais geral, era traçar o perfil dos documentos técnicos e acadêmicos sobre o uso de Big Data na produção estatística. A segunda etapa dessa pesquisa era classificar os documentos do tipo artigo de acordo com a sua abordagem, o tema utilizado, né? Então, produzir uma base de metadados, né, de dados sobre esses artigos que pudesse ser utilizada para a gente discutir esses limites, potencialidades do uso de Big Data, e isso foi feito por meio de um levantamento amostral. Isso vai ficar claro daqui a pouquinho. Então, vou falar primeiro desse objetivo mais geral, né, que vem nessa etapa 1, que é o cadastro de documentos. Então, a gente queria um cadastro de documentos, né, que envolvesse toda a produção científica disponível no Google Scholar, cujo título continha o termo Big Data e um tópico considerado de relevância para estatísticas públicas, definidas com base no artigo do McPhee. E por que o Google Scholar? Primeiro, porque a gente viu na literatura que ele é uma base muito ampla, que contém cerca de 90% de toda a produção científica que é desenvolvida, que é feita em inglês, né, publicada em inglês, sendo que quase toda ela é em inglês. A gente também comparou com outros indexadores e a gente viu que os artigos que estavam nos outros estavam todos, raramente a gente encontrava um artigo que estivesse num outro indexador e que não estivesse no Google Scholar. Então, a gente se sentiu bastante confiante em usar o Google Scholar. E a ideia era, né, fazer esse cadastro utilizando a técnica de web scraping. Então, no início, a gente pensou até em programar para baixar esses dados do Google Scholar, mas aí a gente descobriu um programa chamado Publish or Perish, que ele já faz isso, a gente coloca as palavras lá de busca e você consegue baixar um CSV com todos os documentos, com ano de publicação, o autor, editor e várias outras informações, o link para acessar, né, várias outras informações desses documentos. Então, com isso, a gente conseguiu montar um cadastro com 5.042 documentos. Esses documentos eram artigos, teses de doutorado, dissertação de mestrado, livros, entre outros documentos.
e no período de referência de 2004 a 2020. Esse cadastro ele permitiu a gente fazer uma análise da evolução temporal das publicações sobre Big Data, né, por tema utilizado, por tópico utilizado na busca, que foram esses. A gente fez a busca em inglês, até porque, como eu já comentei, a maior parte dos artigos foram publicados em inglês. Então, para todos, a gente usou Big Data, já que a ideia era ver Big Data, né, na produção de estatística, e utilizou alguns temas, né, que ajudassem a gente a entender essa produção, né, estatísticas públicas, né, pensar em estatísticas públicas, como, por exemplo, agricultura, corrupção, crime, energia, desigualdade, migração, população, preços, turismo, transportes, entre outros. Tá? São 20 temas que estão listados nesse quadro 1. E aí, a segunda etapa foi, com base nesse cadastro, fazer uma amostra para a gente aprofundar o estudo. Então, primeiro definindo a população-alvo, nossa população-alvo foram os artigos publicados entre 2013 e 2020, em português, espanhol, inglês e com acesso livre. Por que essas definições? Primeiro, 2013, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês os nossos resultados e vocês vão poder ver que é onde começa a ter um volume mais significativo, né? A gente se aproxima de 100 artigos publicados por ano. Antes disso, a base começa lá em 2004, mas o número de publicações era muito pequeno. Então, a gente começou o estudo mais detalhado a partir de 2013. Português, espanhol e inglês, que eram as línguas que as pessoas que trabalharam nesse projeto poderiam analisar, né, compreendiam e eram capazes de analisar esses artigos, e com acesso livre por uma questão de escolha, que a gente queria que o trabalho pudesse ser reproduzido por outras pessoas, então a gente priorizou artigos com acesso livre. O nosso cadastro de seleção foi esse cadastro que a gente baixou do Google Scholar na primeira etapa da pesquisa, com uma exceção. A gente teve que excluir os documentos que foram obtidos com a chave de busca Big Data and Environment, porque foram questões operacionais, né? Quando a gente começou a olhar esses documentos nessa segunda etapa, a gente viu que a maior parte deles não se referia a meio ambiente, que era o que a gente esperava. A nossa expectativa era, né, ter artigos que falassem do uso de Big Data para a produção de estatísticas relacionadas a meio ambiente, e não foi o que aconteceu. Na verdade, quando a gente começava a olhar esses artigos, eles estavam falando de ambiente computacional e não tinham a ver com produção de estatísticas públicas, e nós tivemos que eliminar essa parte do nosso cadastro. Além disso, a gente utilizou técnicas de amostragem reversa, porque a gente não tinha algumas informações que eu falei, a gente baixa lá, né, baixou do cadastro, como o ano de publicação, o autor, entre outras informações, mas, por exemplo, naquele cadastro não tem qual é a língua do artigo, isso você tem que entrar lá no artigo e olhar. Não diz se ele é com acesso livre ou não. Alguns têm a indicação se é um PDF, se é um HTML, e outros não têm. Então, você não sabe se é livre ou não. Então, na verdade, a gente não sabia quantas unidades pertenciam à nossa população-alvo. Então, a gente utilizou a técnica de amostragem reversa, a gente foi percorrendo cada extrato até atingir o número de artigos definidos para artigos, né, pertencentes ali à população-alvo, definidos para aquele extrato. A gente fixou inicialmente a amostra em 100, mas nem todos os extratos a gente conseguiu preencher o tamanho da amostra desejado. Então, nosso tamanho final de amostra foi 819 artigos, o que foi quase um censo, porque a gente estimou a população-alvo em 1.211 artigos, né? Então, foi quase um censo. Beth, você falou que a gente estimou a amostra em 100, a gente estimou a amostra em 1.000. 1.000, desculpa, obrigada, Andréia, é isso. A ideia é que a amostra fosse de 1.000 artigos e a gente obteve 819. Bom, como a ideia lá, o objetivo era construir uma base de metadados, para ter informações adicionais sobre esses documentos, além daquelas informações que já estavam no cadastro. Então, a gente teve que, para cada um desses 819 artigos,
fazer uma leitura, seja ela parcial ou total, né? Algumas vezes foi necessário ler só o resumo, outras vezes passar o olho no artigo inteiro, outras olhar de forma mais detalhada, para identificar algumas informações, né? A língua é algo mais direto, né? O tipo de publicação, se é um artigo, né? Isso também era importante, porque só o artigo que ia entrar no nosso, mas o tipo de artigo também, se era um artigo publicado em revista, se era um artigo publicado em livro, em outros canais, né? Se era um artigo que estava em anais de eventos, né? Quais eram as palavras-chave desses artigos, o número de páginas, e além disso, a gente queria classificar todos esses artigos em relação às suas abordagens, né? Então, por exemplo, se era um artigo que falava de boas práticas, né? Se era um artigo que falava de metodologia, se era uma aplicação prática utilizando Big Data, quais os tópicos utilizados nesse artigo. Então, para tudo isso, né, a gente teve que olhar esses 819 artigos. Então, um pouco dos nossos resultados. Primeiro, resultado daquele cadastro, né, da etapa 1. Como eu mencionei, a produção de documentos, né, de Big Data em 2004, ela é de um só documento, né? Essa produção é muito pequena, até aqui 2013, onde a gente tem 96 documentos, e em 2020, que foi o último ano pesquisado, ela já era uma produção de 906 documentos. Então, essa produção vem crescendo bastante ao longo dos últimos anos, né? É um intervalo não tão grande assim, mas a gente, né, de 2004 a 2020, em 16 anos, essa produção cresceu consideravelmente. Por tópico, né, daqueles utilizados lá para fazer a busca dos documentos, a gente vê, por exemplo, saúde é o tópico que mais aparece, seguido por environments, mas esse environments, como eu mencionei aqui, é uma análise do cadastro como um todo, né? Então a gente ainda não tinha olhado os documentos por dentro. Esse aqui depois a gente viu que não tinha uma relação forte com a produção de estatística pública, mas a gente tem outros, por exemplo, energia, né? Também aparece bastante. E aqui já alguns temas aqui em cinza que apareceram bem pouquinho, né? Que a gente tinha até a expectativa que fosse aparecer mais, mas a maior parte, mais de 50% dessa produção era relacionada ao tema saúde. Para a etapa 2, né, que é olhar os dados do levantamento amostral, né, expandir esses dados e estimar os resultados para a nossa população-alvo, a gente viu que 32,9% dos documentos do Google Scholar, contendo os termos Big Data, né, e um daqueles tópicos são artigos de livre acesso, escritos em português, espanhol e inglês e publicados entre 2013 e 2020. E desses, cerca de quase 100% escritos em inglês, 99,4%, cerca de 69% publicados em revistas acadêmicas e 50% com até 8 páginas. Artigos maiores foram poucos, o maior que nós encontramos tinha 51 páginas. Aqui tem uma nuvem das palavras-chave desses artigos. A gente pode observar que dados relacionados, né, a questões computacionais, como machine learning, data mining, aparece em destaque, mas a gente tem também, procurando aqui dados, por exemplo, de saúde, né, aparece bastante, o que faz todo sentido, o dado que a gente viu lá na etapa do cadastro, né, e outros temas. Em relação à abordagem, a gente vê que a maior parte dos artigos tem uma abordagem metodológica, né? Aqui a gente também tem bastante artigo com abordagem conceitual ou aplicação com dados reais ou sintéticos. Em compensação, a parte aqui de boas práticas e qualidade de dados, a gente ainda precisa investir mais.
Só lembrando que um artigo ele podia ser classificado em mais de uma abordagem, tá? Então aqui não soma 100%, tem artigos que aparecem aqui em mais de uma categoria. Em relação ao tema, novamente, como já era esperado, saúde aqui, né, tem um quantitativo bem elevado de artigos que abordam esse tema, energia e turismo, né, agricultura aqui em quarto. A gente tem também alguns documentos que eles não têm tópico, né, por exemplo, pode ser só um documento metodológico, falar só de qualidade de forma geral e não ter um tema específico, é isso que está aqui no sem tópico. Bom, o que a gente pode falar desse estudo, né, nas nossas considerações finais? Ele é um estudo bem importante para a gente fazer essa difusão, consolidação dos conhecimentos sobre o uso de Big Data na produção de estatísticas. Ele forneceu uma base de metadados, né? Todas essas informações que a gente investiu tempo olhando por dentro desses artigos, tentando entender qual era o tópico, qual era a abordagem. Isso é importante, né, para permitir que pesquisadores eles façam uma busca mais direcionada. Um tema que me interessa muito é qualidade de dados. Então, eu posso pegar essa base de metadados, filtrar só os artigos que tinham essa abordagem de qualidade para fazer um estudo mais aprofundado. A ideia é que essas informações sejam compartilhadas, né? Então, qualquer pessoa que tenha interesse em obter esses dados pode fazer a solicitação por meio de correio eletrônico. Mas esse estudo também tem algumas limitações, né? Essa base de dados ela é de 2021 e de lá para cá pode ter ocorrido alguma mudança. Por exemplo, um artigo que era pago pode ter se tornado gratuito, ou um artigo gratuito, que aí é o pior caso, um artigo gratuito que está lá na nossa base, por algum motivo ele foi removido ou deixou de ser gratuito. Sem falar que, como é um tema que vem crescendo muito, né, e as novidades são muitas, a gente tem muitos avanços nessa área de Big Data, é uma base que requer atualização constante, né, senão ela pode ficar desatualizada muito rapidamente. E a ideia é a gente investir, né, em estudos futuros, tanto atualizar essa base em algum momento. Uma outra possibilidade seria a gente rever o termo que a gente utilizou para a busca do environment, dado que a gente já viu que ele não traz os artigos de meio ambiente, que era o que a gente gostaria de obter, a gente pensar como que a gente pode fazer essa busca, que termo a gente pode utilizar para captar um volume maior de documentos sobre o tema meio ambiente. Os resultados desse projeto eles foram apresentados no SINAP desse ano, né, em Gramado, e esse artigo ele está em fase de submissão para uma revista nacional, né, e espero que em breve ele esteja publicado. Aqui tem a equipe que participou do projeto. E é isso. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, Andréia, por favor, me complemente. Não, foi ótimo, Beth, ótimo. Muito obrigada pela apresentação. A gente está com um tempo bem curto, então, assim, na verdade, a gente já não tem mais tempo, mas eu vou passar de volta para a Angelita. Se a Angelita quiser comentar, tem um comentário, Angelita, para você no chat. E vou abrir para se alguém quiser fazer mais uma ou duas perguntas, a gente pode ouvir ou ler. Fiquem à vontade. Enquanto isso, Angelita, se você quiser olhar aí no chat. Oi, Roberta, tudo jóia? Eu vi aqui, né? Então, ficar pensando, né? Por que essas mulheres nessa idade falam que ou gostariam de não ter mais ou gostariam de ter? É exatamente onde eu, às vezes, paro, porque a pergunta nas pesquisas não tem porquê.
É o que eu insisto em colocar mais perguntas sobre esse bloco das intenções reprodutivas, né? Por que você quer ter? Ou por que você não quer ter? Né? É importante investigar as motivações, e aí o dado me trava. Então, a ideia é que eu volte a campo, eu fiz isso na minha pesquisa de doutorado, que é entender as motivações. Tem uma parte das mulheres, óbvio, que chega nesse ponto da vida e realmente repensam, né, refazem os seus planos reprodutivos e falam que querem ter filhos, mas muitas têm uma concorrência de preferências nessa idade que impede elas de terem filho, né? Você muitas vezes tem que optar ou mercado de trabalho ou ter mãe, ou vai ter uma dupla, terceiras cargas de trabalho muito intensas, e aí escolher ter filho nessa idade, às vezes você não tem cônjuge, né, assumir a maternidade de forma sozinha, enfim, nem sempre é muito trivial fazer essa escolha. Mas eu acho que já despertou para você aí pensar um pouco essas motivações, então já está valendo a pena. Obrigada, estou disponível no e-mail aqui do IBGE, angelita.carvalho, posso colocar aqui no chat para depois, se vocês quiserem mandar perguntas. Obrigada. Obrigada, Angelita. Beth quer falar umas palavras finais? Não tem mais perguntas no chat. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu acho que vocês conseguem abrir o microfone. Vamos fazer assim 2 segundos. Acho que não. Beth, você quer então falar algumas palavras finais? Também deixar o seu. A Angelita deixou aqui no chat, talvez deixe aí no chat também o seu e-mail para se alguém se interessar pela pesquisa e pelo banco de metadados também, né? Que é um banco bem legal. A gente está pondo num formato mais legal, tá, gente? Por enquanto está mesmo em Excel. Mas a gente está pensando, está fazendo um investimento aí de pensar num formato mais legal. Mas enfim, tem tudo, tem os links e tem informações, tem metadados sobre os artigos, né? E tem um metadado que é muito interessante, que foi o grupo que criou, que é o que a Beth falou. A gente classificou os artigos segundo a abordagem e segundo o que mesmo, Beth? Que eu já até esqueci. Tema. O tema. Tema e abordagem. Segundo tema e segundo abordagem. Isso é totalmente novo, foi produção do grupo. Então, quem tiver interessado pode entrar em contato com a professora Elizabeth. Eu vou então agradecer a todos e todas pela participação. Angelita, muito obrigada. Beth, muito obrigada por ter feito a apresentação. Eu agradeço a oportunidade. E a gente se vê em breve num outro seminário do Núcleo de Pesquisas com outros projetos.